Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço para as pessoas que deixam um comentário aqui no nosso vídeo do canal Palavra da Salvação. Você também queira deixar um comentário? Só clique nos comentários e deixa aqui de onde seu nome, da cidade onde você é, um pedido de oração, que nós estaremos aqui divulgando o seu nome, sabendo aonde é que o canal Palavra da Salvação está chegando e também rezando pelos seus pedidos de orações. E hoje quero mandar um grande abraço para uma grande amiga de muitos anos, a Cláudia, que mora lá em Marabá, a Cláudia Santos, que mora lá em Marabá, aqui no Pará. Também o meu irmão Giovannize Nunes, eu acho que é isso. Deixou aqui um bom dia, o Valdeci, aqui é Cia, o Leonardo Halac, o meu irmão João Batista, o Félix Ribeiro, o Pascoal, a Juscelia da Silva, a Júlia Conceição, ela é lá de Campestre, no Maranhão. Um grande abraço, minha querida. E o Celestino Davi. E também, se você puder, curtir o nosso vídeo e compartilhar para mais pessoas no seu grupo de trabalho, no seu grupo da igreja, no seu grupo da família, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam Elias, outros ainda diziam profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia: Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho de hoje, nós temos a narrativa da morte de João Batista, o primo de Jesus. Nós vemos aqui que Herodes ouviu falar das coisas que Jesus fazia, dos milagres, das curas, e vai perguntar
quem era aquele homem. E ali uns vão dizer que é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que é Elias, outros ainda que é uns profetas, mas Herodes fica convencido que ele é João Batista, que mandou cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. E aqui o evangelista vai contar a história da morte de João Batista. E nós vemos aqui que João Batista morreu porque falou a verdade. O rei Herodes tomou por esposa a esposa do seu irmão. Então, verdadeiramente, o rei Herodes vivia no adultério. E para calar João Batista, para que o adultério fosse normalizado no reino, prenderam João Batista, o jogaram na prisão. E aqui nós vemos que o rei gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado enquanto escutava. Queridos irmãos, quantas pessoas que vivem dessa forma, que vivem no pecado, vivem praticando as coisas erradas do mundo, mas vão até escutar a palavra de Deus. Quantas pessoas que acham bonito as minhas pregações, quantas pessoas que acham maravilhosas as pregações do Frei Gilson, do Padre Paulo Ricardo, do Padre Christian, do Padre Christian Shankar, do Padre Reginaldo Manzotti, mas as pessoas, as palavras que são proferidas, pode até alimentar o seu ego ali, lhe fazer bem ao seu coração, mas a palavra de Deus anunciada não penetra na sua vida e transforma. Era isso que João Batista tentava fazer com Herodes, falando a verdade para ele, para que ele deixasse a vida de adultério, para viver uma vida reta em Deus. Mas, em vez de escutar João Batista e mudar de vida, o que ele faz? Cala a voz daquele que grita. Como João mesmo disse, eu sou a voz que grita no deserto, aplanando os caminhos do Senhor. João Batista pregava ali, na sua missão, um batismo de conversão. E foi para isso que Jesus veio ao mundo, para que a sua palavra tocasse o nosso coração e nós mudássemos de vida. Veja o ladrão na última hora crucificado. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Messias e o Salvador, que não merecia morrer. Ele merecia morrer porque era um pecador, mas Jesus não. E pede perdão e pede para que ele esteja no reino de Deus junto com ele. Ele acredita, ele ganha a salvação. Assim, João tentava convencer Herodes para deixar a vida de adultério, para viver uma vida reta. Assim, muitas vezes somos nós. Quantas palavras, quando vivemos no pecado, são dirigidas a nós, mas nós temos amor mais ao pecado do que a palavra de Deus. Podemos até por um momento reconhecer que aquela palavra para nós, mas não nos leva à mudança de vida. E é isso que nós precisamos verdadeiramente ter em nossa vida. A palavra de Deus tem que servir para a nossa transformação, para a mudança de vida e para a conversão. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós mudemos de vida, para que nós possamos caminhar retos no caminho do Senhor. João Batista morreu falando a verdade. Ele não mudou em nenhum momento o seu discurso, as suas palavras, de dizer, não, me liberte, eu não vou falar mais disso, não. E muitas vezes nós nos omitimos quando vemos o mundo falando mal das coisas do Cristo. Veja só agora
o que é que o Ministério Público de São Paulo tentou fazer com a Canção Nova. Quantas pessoas se levantaram a voz para defender a Canção Nova. O Ministério Público achava que a Canção Nova devia ser laica. Um canal católico para a evangelização devia anunciar as políticas sociais do mundo, como o aborto, ideologia de gênero, porque é isso que essas pessoas pregam. Mas muitas pessoas não se calaram, apesar de ter muitas pessoas dentro da Igreja Católica que se calaram, não deram nenhuma nota em defesa da Canção Nova. E muitas pessoas, tanto católicas quanto os protestantes, levantaram a voz. Por quê? Porque a verdade deve prevalecer, custe o que custar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.